Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, ao nosso capítulo 7, que tem como tema eletrostática, né? Nós vamos para a parte 2. Desde já eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 111. Tentarei ser o mais breve possível para não me alongar muito igual o vídeo da última aula. Nós dividiremos esse tema em duas partes, né? Questão de eletrização na aula de hoje e eletrização por atrito. E na próxima aula nós falaremos sobre eletrização por indução eletrostática e também por contato, tá certo? Então, desde já, boa sorte, boa aula e vamos lá. Então, turma, eletrização. Vamos para o conceito de eletrização. Então, a atração e a repulsão verificada nos experimentos de Charles Duhigg são fenômenos explicados na atualidade que envolvem cargas elétricas e estão relacionados da seguinte maneira. Então, observe isso aqui que é muito importante, pessoal. Cargas elétricas de mesmo sinal sofrem repulsão. Cargas elétricas de sinais contrários sofrem atração. Observe isso aqui, coloquei para vocês entenderem. Sinais iguais, eu tenho cargas positivas, né, de sinais iguais, ou negativas, de sinais iguais, elas vão o quê? Elas vão se afastar. E sinais contrários, elas vão se atrair. Quero que vocês observem também, eu acredito que vocês já tenham observado. Se você pegar, por exemplo, um ímã, o ímã, ele tem um lado positivo e o lado negativo. Se você aproximar o lado positivo, pegar dois ímãs na verdade, e aproximar o lado positivo dos dois, eles vão se repelir. Você não vai conseguir encostar os dois, tá? E se conseguir, vai haver uma pressão empurrando um para o lado e outro para o outro. Então, por quê? Porque eles têm cargas opostas. E a gente vai entender o porquê que ocorre esse afastamento durante as próximas aulas, tá certo? O conhecimento das características das cargas elétricas foi possível após a evolução dos conhecimentos sobre o átomo. Vocês lembram que é o átomo, esse rapazinho aqui? Então, e a criação dos modelos atômicos? Quais foram os modelos atômicos que nós estudamos na aula passada? Os modelos de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Lembre-se disso, vai cair na prova de vocês. Então, como nós vimos, os átomos são constituídos de três partículas elementares. Quais são essas partículas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, pessoal, se encontram na região central, denominada núcleo. Então, nessa região aqui do átomo, vocês vão encontrar os prótons e os nêutrons, tá certo? E ao redor dele, nessa região aqui chamada de eletrosfera, vocês vão encontrar quem? Os elétrons, tá certo? Então, esses elétrons, eles estão em constante movimento. O elétron, pessoal, ele apresenta carga elétrica negativa. Elétron, carga elétrica negativa. Já o próton, ele possui carga positiva. E os nêutrons, eles não apresentam carga, tá certo? Os nêutrons, eles são, como o nome já diz, eles são neutros eletricamente, tá bom? Então, pessoal, só lembrando que vocês vão aprofundar esse conteúdo no nono ano. Eu estou trabalhando com o nono ano também essa parte de átomos, só que de uma maneira mais aprofundada. Nele vocês vão entender também que o átomo ele está eletricamente neutro quando a mesma quantidade de prótons, carga positiva, é igual à quantidade de elétrons, carga negativa, tá certo? Então eles estão eletricamente neutros, tá certo? Seguindo aí, pessoal, justamente o que eu estava falando aqui, ó. Um átomo é eletricamente neutro porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de prótons positivo igual ao número de elétrons negativo.
tornando a carga elétrica total nula, tá certo? Então, os elétrons eles se distribuem por toda a eletrosfera e podem estar mais próximos ou mais afastados do núcleo, tá certo? Repetindo, os elétrons eles se distribuem por toda a eletrosfera. Eles podem estar mais próximos ou não do núcleo do átomo. Então, os elétrons mais próximos são atraídos mais intensamente pelo núcleo, enquanto os elétrons mais afastados sofrem uma atração menos intensa e podem ser retirados com maior facilidade. Ao se retirar um elétron de um corpo, ele passa e passá-lo para outro corpo, ou seja, ao se realizar transferência de partículas com cargas elétricas entre corpos, tem-se o que se chama eletrização. O que é eletrização? É você transferir partículas com cargas elétricas entre corpos, ou seja, de um corpo para o outro você pode transferir partículas de cargas elétricas. Em função da maneira como os elétrons podem passar de um corpo para o outro, podemos ter a eletrização por atrito, indução e contato. Então, nós temos esses três tipos de eletrização: atrito, indução ou contato, tá? Então, vamos observar aqui, pessoal, esses três exemplos que eu dei aqui, ó. Veja só. Exemplo 1. Nós temos 15 prótons e 15 elétrons. Prestem atenção nessas letrinhas, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Esse P significa prótons, 15 prótons. E esse E negativo significa elétrons, tá certo? Esse átomo aqui do exemplo 1, ele está eletricamente neutro. Por quê? Porque o número de prótons, ele é igual ao número de elétrons, tá? Então, no exemplo 2, vamos ver a diferença. Tem mais prótons ou mais elétrons? Quem respondeu mais prótons, acertou. Então, se ele tem mais prótons, logo ele vai estar eletricamente positivo. Por quê? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. No exemplo 3, nós temos o contrário. O átomo ele tem 14 prótons e 15 elétrons, tá? 14 prótons e 15 elétrons. Então, ele vai estar eletricamente negativo. Ele vai ter mais elétrons do que prótons. Ele vai estar eletrizado negativamente. No exemplo 2, ele vai estar eletrizado positivamente. E no exemplo 1, ele vai estar com a eletricidade, aliás, a carga total nula, tá? Prótons iguais a elétrons, tá certo? Seguindo aí, pessoal, nós vamos estudar a eletrização por atrito. Eu quero que vocês tenham muita atenção nesse conteúdo, viu? Eletrização por atrito. Então, nós vamos entender uma das formas de transferência de elétrons entre os corpos. A primeira delas é o atrito. Atritando certos corpos entre si, podem ocorrer a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Mas, professor, o que é atrito? Atrito, vamos chamar popularmente de ralar uma parte, aliás, um corpo no outro. Esfregar. Quando você esfrega um corpo no outro, você está provocando atrito, tá certo? Então, nesse atrito, enquanto você está ali esfregando, atritando, ele vai transferir elétrons de um corpo para o outro. Então, o corpo que perde elétrons deixa de ser eletricamente neutro, deixa eu pegar aqui e apontar para vocês verem, e passa a ter maior número de partículas de carga positiva. Quem são essas partículas de carga positiva? Prótons. Ou, aliás, perdão, negativas. Quem são as cargas negativas? Elétrons, tá? Dessa forma, dizemos que o corpo está carregado positivamente. Opa, o que eu falei nesse instante. Então, o corpo está carregado positivamente. O corpo que ganhou elétrons ficou com um excedente
Perdão, pessoal, voltamos. Então, o corpo que ganhou elétrons ficou com um excedente de portadores de carga negativa e fica carregado negativamente. Então, o que isso aqui quis dizer? Que o corpo que ganhou os elétrons, ele ficou com excesso de elétrons, tá? Com mais elétrons do que ele tinha, tá certo? Então, dizemos que os dois corpos estão eletrizados. Tanto um quanto o outro ficou eletrizado. Um com carga negativa e o outro com carga positiva. Então, na eletrização por atrito, o número total de elétrons perdidos por um corpo é igual ao número total de elétrons recebidos pelo outro corpo. Ou seja, as cargas são conservadas. Opa! As cargas não se perdem, pessoal. Elas são conservadas de um corpo para o outro. Por exemplo, como eu peguei esse exemplo aqui, ó. Veja só, digamos que eu atritei dois corpos, tá? No primeiro exemplo eu tenho corpos eletricamente nêutrons. Eu atritei, tá? Então, foi transferido um elétron para o outro corpo, tá? Logo, o exemplo 2 ele está carregado positivo e o exemplo 3 ele está carregado negativamente. Então, foi transferido elétrons de um corpo para o outro. Ele não se perdeu, tá? Ele apenas foi, digamos que, movimentado, tá bom? Então, os dois corpos, como eu já citei, apresentarão no final do processo cargas de mesmo valor, porém de sinais opostos, tá? Sinais opostos, positivo e negativo, tá? Positivo, sinalzinho de mais, negativo, sinal de menos. Então, vamos ver esse quadro a seguir, pessoal. Observem aí, ó. Nós temos aqui, ó. Tanto na flanela quanto no pente, o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Ó, nesse e nesse, tanto o número de prótons como o número de elétrons são iguais, tá? Ao esfregar o pente no plástico da flanela, os elétrons passam da lã para o plástico. Então, os elétrons se transferem daqui, para o pente. Ao separá-los, a flanela fica com menos elétrons do que prótons, então carregada positivamente, tá certo? E o pente fica com mais elétrons do que prótons, ele fica carregado negativamente. Então, ambos apresentam cargas elétricas de sinais opostos, tá certo? Tanto um quanto o outro ficou carregado, porém com cargas opostas, porque um doou elétrons para o outro, tá certo? Então, observem aí, pessoal, ó. Antes de ser atritado, o pente de plástico ele não atrai os pedacinhos de papel. Porém, depois de atritado, percebe-se que claramente a atração exercida pelo pente de plástico sofre sobre eles. O atrito provocou a eletrização do pente. Então, se você pegar aí na sua casa uns pedacinhos de papel, né, e colocar aí em um determinado objeto e você atritar o pente a uma flanela, às vezes até o cabelo também consegue, tá certo? Às vezes, nem sempre, você pode fazer esse experimento e isso pode ocorrer com seu experimento, tá? Você pode conseguir fazer com que o pente ele atraia os pedacinhos de papel. Então observe esse aqui, ó. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo valor, mas de sinais contrários. Ou seja, o que foi transferido para o pente, tirado lá da flanela para o pente, tá? A carga que foi transferida, os elétrons que foram transferidos, propiciaram com que o pente ficasse com a mesma carga da lã, porém a carga negativa do pente com a carga positiva da lã, tá certo? Então, só revisando, pessoal, nós estudamos o primeiro processo de eletrização, né, que é a eletrização por atrito, e que, ó,
Cargas elétricas, observações. Cargas elétricas de mesmo sinal vão sofrer repulsão. Eu esqueci de falar o que é repulsão. O que é repulsão? Elas vão se repelir, elas vão se afastar. E cargas elétricas de sinais contrários, elas sofrem atração, elas vão se juntar, tá bom? Lembrando, na aula passada nós vimos os 3 modelos. Modelo 1, modelo da bola de bilhar, que foi de Dalton, que dizia o quê? Que a esfera é maciça, indivisível e indestrutível. No modelo 2 de pudim de passas, a esfera era maciça, tá? De material positivo e com elétrons incrustados na superfície. De quem foi esse modelo? De Joseph John Thomson, tá? E por fim o modelo das orbitais, que é do rapaz chamado Rutherford, tá? E que os elétrons orbitavam ao redor de um núcleo, né, do átomo. Que esse núcleo ele possuía carga positiva e também possuía uma partícula chamada nêutron. Pessoal, já ia esquecendo de uma coisinha bem interessante. Como surgem os raios? Então, pessoal, uma das principais teorias aceitas para explicar os raios é o fato de que a água se eletriza por atrito devido às colisões de moléculas de água no estado líquido e água no estado sólido, gelo. Então, a água ela fica se atritando, tá? As moléculas de água ela fica se atritando nas nuvens, tá certo? Originando estruturas eletrizadas por positiva ou negativamente. A utilização de sondas meteorológicas permitiu determinar que as nuvens, aliás, que as estruturas menores e mais leves ficam com carga positiva. A parte superior das nuvens, essa partezinha aqui, ela é carregada positivamente, tá certo? E as estruturas maiores e mais pesadas adquirem carga negativa, essa partezinha aqui inferior, tá certo? Então a tendência nas nuvens é manter-se o equilíbrio eletrostático, tá certo? Ou seja, a mesma quantidade de carga. Quando elas são muito eletrizadas, podem ocorrer descargas elétricas dentro de uma mesma nuvem, entre nuvens ou entre nuvens e solos. Essas descargas elétricas são os raios. Então, o que acontece? Elas estão em equilíbrio eletrostático, tá certo? Porém, se elas ficarem muito eletrizadas, tá? Com muita carga, vai acontecer o quê? Vai gerar o que nós chamamos de raios, as descargas elétricas, tá? Que elas vão ser atraídas, dependendo do sinal que elas tiverem, elas vão ser atraídas para o solo. Observe que o solo está carregado positivamente. Então, se eles são eletrizados negativamente, o raio vai ser atraído pelo solo, tá certo? Então, nas tempestades com cargas elétricas, deve-se procurar abrigo dentro de uma casa ou de uma estrutura metálica como um ônibus ou um carro. Nunca se deve procurar abrigo debaixo de uma árvore ou próximo a um poste, pois esses locais podem atrair raios, tá certo? Porque podem atrair raios porque eles estão com cargas opostas aos raios. Então, obviamente, ele vai atrair, eles vão se atrair. Então, tenham muito cuidado. Então, pessoal, por fim, nós encerramos as nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, tá certo? Então, até a próxima.